Bom dia, pessoal. Hoje vou falar sobre quando Deus se emociona. Nós temos um Deus tão maravilhoso, um Deus tão perfeito, um Deus tão lindo, que ele sente pelas suas criaturas os mais nobres e puros sentimentos. Deus é capaz de sentir muita emoção, Deus é capaz de demonstrar essa emoção para com aquilo que ele criou. E nós vemos em alguns versículos bíblicos isto muito claro. Por exemplo, em Juízes 10:16, registra que Israel havia se desviado tanto de Deus, Israel estava tão longe de Deus, e quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a colher as consequências dos nossos desvios. Toda vez que você vai longe de Deus, toda vez que eu vou longe de Deus, ou toda vez que você foi longe de Deus, ou que eu fui longe de Deus, você e eu certamente já experimentamos o desagrado de Deus. Deus se entristece com isto. Deus sente o coração apertado, mas em Juízes 10:16, ele via o povo assim, tentando administrar as consequências do seu desvio. O povo sofria muito, o povo estava angustiado, já percebeu que não adiantava recorrer para o Egito, que não adiantava ir para a Síria, que Babilônia não ajudaria, que os inimigos simplesmente tomariam conta de Israel. E Israel entrou em desespero e começou a pensar: o que eu faço para voltar ao meu Deus? O que eu preciso fazer? Quais são as atitudes concretas? Quais são meus passos de volta à comunhão com meu Deus? Porque quando Deus olhou aquele povo, o povo estava despedaçado, o povo estava em ruínas. A expressão que usa na minha Bíblia para descrever como estava o povo é que o povo estava em desgraça. Havia caído em desgraça. O pecado leva a pessoa à desgraça. O inimigo quer que você pense que viver sem Deus e viver longe da vontade de Deus não tem consequência nenhuma, não tem nada demais, e que isso é normal, e que você vai observar que a vida continua. É isso que o inimigo quer que você pense, mas Deus mostra claramente, a vida nos mostra, a história nos mostra que não vale a pena viver longe da vontade de Deus. Israel experimentou isso e ficou em desgraça. Então, quando Israel estava ali buscando reconciliar-se com Deus, jogou fora todos os seus ídolos, jogou fora todas aquelas divindades estranhas e estrangeiras para voltar-se para o único e verdadeiro Deus. A Bíblia relata que Deus viu aquela disposição mental de Israel e ele não pôde mais reter a sua compaixão. Dá para imaginar Deus olhando aquele povo, Deus com o coração apertado e dizendo: eu vou esperar um pouquinho, vou aguardar um pouco, vou deixar o povo quebrar um pouco mais a cabeça, até a hora que a Bíblia registra que Deus não pôde mais reter a sua compaixão. Deus foi segurando, foi contendo, até a hora que, como se Deus assim dissesse: não dá mais. Eu não posso mais ver meu filho desse jeito, eu não posso mais ver essa pessoa desse jeito, eu não posso mais esperar, porque meu povo está em desespero. Eu tenho que socorrer esse povo agora. Deus olha as pessoas hoje, Deus olha para cada um que está sofrendo os frutos do seu próprio pecado e diz: eu não posso mais esperar. Ele se arrependeu, ele está quebrantado, eu vou socorrê-lo. Você, eu, nós emocionamos a Deus quando quebrantamos nosso coração e voltamos humildemente para Ele. Assim, emocionamos o coração de Deus. Em Jeremias 2:5, existe um outro texto muito bonito também, que mostra como Deus se emociona, como Deus fica sentido, como dói no coração dele quando a pessoa resolve se desviar dele. E nesse texto que eu estou falando, Jeremias 2:5, Deus ainda chega a perguntar: que injustiça vocês acharam em mim? O que vocês viram em mim de errado para me trocarem por outra divindade? Vocês trocaram água limpa por água suja. Vocês trocaram um Deus verdadeiro por um falso Deus. Vocês trocaram a rocha de Israel por uma aventura passageira. É como que uma mulher traída, uma mulher que foi trocada por outra, pergunta a seu marido: em que essa outra é melhor do que eu? O que ela tem que eu não tenho?
Deus pergunta para o povo: que injustiça vocês acharam em mim? Essa emoção de Deus, esse momento em que Deus está emocionado, mostra o quanto ele ama Israel e o quanto ele nos ama. O pecado entristece o coração de Deus, o pecado magoa o coração de Deus, o pecado faz com que Deus fique profundamente triste. As pessoas pensam que o pecado só deixa Deus com raiva. As pessoas pensam que o pecado só atiça a ira e a revolta de Deus. É mais do que isto. O pecado entristece o coração de Deus. O pecado magoa o coração de Deus, a ponto do apóstolo Paulo dizer que nós não devemos entristecer o Espírito. Quando trocamos Deus por outra coisa, quando desrespeitamos a vontade de Deus, quando desprestigiamos sua palavra, Deus se entristece com isto. As emoções de Deus ficam abaladas nesse sentido de que ele sente tristeza quando vê que nós estamos tomando de novo a decisão errada, que estamos de novo agindo errado. Por isso que em Jeremias 2,5 Deus fala: que injustiça vocês acharam em mim? O que eu fiz de errado? O que vocês viram de errado em mim? O que essas divindades têm que eu não tenho? O que elas fazem que eu não faça? Lembrando que isso eu estou colocando como se Deus falasse isto, porque não existe Deus além do único e verdadeiro Deus. Mas estou mostrando que quando pecamos, Deus se entristece com isto. As emoções de Deus ficam afloradas, ele fica profundamente triste quando escolhemos o pecado e não a sua vontade. Mas também existe um outro texto muito bonito na palavra que diz que quando o povo se volta para Deus, ele se alegra, se emociona. Jeremias mesmo, capítulo 31, versículo 20. Deus diz: toda vez que eu me lembro de Efraim, Efraim é Israel, toda vez que eu me lembro de Efraim, eu me comovo, eu fico emocionado. Você pode conferir na sua Bíblia, Jeremias 31, 20. Eu fico emocionado, as minhas emoções ficam assim agitadas dentro de mim toda vez que eu me lembro de Efraim. Toda vez que eu me lembro de Israel, cada vez que Deus se lembra de você, cada vez que Deus pensa em você, Deus se emociona. Para Deus, você não é simplesmente mais uma pessoa desses 7 bilhões que vivem na Terra. Para Deus, você é o único. Para Deus, você é importante. Você se lembra de Jó? Quando o diabo compareceu na presença de Deus e Deus perguntou para o diabo: você viu meu servo Jó? Assim, Deus falando com certo, entre aspas, orgulho, com prazer a respeito de Jó. Certamente Jó era uma pessoa a quem Deus tinha prazer em olhar. Deus gostava de contemplar Jó. Ele apreciava Jó em cada passo, cada decisão que Jó tomava. Ele dizia: é impressionante como Jó se desvia do mal, é impressionante como ele escolhe as palavras certas, é impressionante como Jó sempre quer fazer o que é a minha vontade. Eu tenho muito prazer em observar a conduta de Jó, eu tenho prazer em contemplar cada passo que ele dá. É assim que Deus olha seus filhos, é assim que Deus olha as pessoas que escolhem andar nos seus passos, é assim que Deus contempla os seus filhos amados, aquelas pessoas que realmente escolheram o caminho estreito, escolheram andar em santidade, escolheram pensar bons pensamentos, falar boas palavras e andar pelo caminho correto. Deus se emociona quando vê alguém buscando isto. Deus fica contente quando vê isto. Como que nós emocionamos a Deus? Andando de maneira correta. Existe ainda um outro texto conectado a estes, que descreve o sentimento de Deus, a emoção de Deus para com os seus filhos. É o texto do filho pródigo, que se desvia, que vai longe da casa do pai, que resolve viver sua vida sem o pai, sem a interferência do pai, sem a ingerência do pai, que quer fazer suas próprias escolhas, usar os seus recursos como quiser, até o dia que ele quebra a cara e volta para casa. Mas
Nesse tempo que o filho estava longe, o pai todo o tempo, todos os dias, olhava pela janela, debruçava-se no parapeito e ficava olhando. Será que meu filho está vindo? O pai olhava no horizonte e buscava ver a silhueta de alguém que estivesse voltando e que pudesse ser o seu filho retornando. Cada dia aquele coração de pai ansiava pela volta do filho, queria que o filho voltasse porque o pai queria abraçar o seu filho. Assim é Deus. Assim fica o coração de Deus quando alguém está desviado e Deus fica dizendo: volte, filho. Você sabe que quando alguém está desviado, quando alguém resolve viver a sua vida em pecado, Deus se entristece, mas ao mesmo tempo ele faz de tudo para que essa pessoa volte. Ele espera o seu retorno e o Espírito Santo fica tentando falar com esse filho ou falando: volte. Aqui não é seu lugar. Você não precisa ficar pastoreando porcos. Você não precisa viver com porcos. Você não precisa comer comida de porcos, porque você tem um pai que cuida de você, um pai que está de braços abertos esperando por você. Deus se emociona quando vê que cada um de nós está vivendo com porcos. Deus se emociona quando vê um pecador vivendo uma vida desqualificada, uma vida sem qualidade, quando ele poderia estar ainda na casa do Pai. Deus fica emocionado quando alguém se desvia, mas também fica mais emocionado ainda quando alguém retorna. E o filho retornou, o filho voltou, e o pai o abraçou, o pai pegou forte nele, beijou e falou: meu filho, que bom que você voltou. E celebrou a volta daquele filho. Jesus conta essa história depois de ter dito em Lucas 15:10 que existe festa no céu, alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus fica emocionado, Deus fica feliz, Deus fica extremamente alegre quando um pecador se arrepende, quando a pessoa cai em si e diz: eu realmente não tenho vida a não ser junto ao meu Deus. Deus fica muito feliz, muito contente, muito alegre. Deus celebra quando existe um arrependimento. As pessoas ficam preocupadas e perguntando assim: será que um pecador, assassino, bandido tem salvação? Será que uma pessoa que fez tudo errado na vida ainda pode ser salva? A resposta é sim. Porque todos os dias, enquanto aquela pessoa tem fôlego de vida, Deus está esperando que ela se arrependa, porque Deus quer dar-lhe um abraço. Será que uma pessoa que se desvia tem salvação? Tem salvação, porque Deus quer que ela volte. Será que Deus a aceitaria de volta? Sim, não somente Deus a aceita de volta, como Deus espera que essa pessoa volte. Deus faz de tudo para que essa pessoa volte. Deus quer que essa pessoa volte. Deus se emociona quando nos arrependemos e voltamos para Ele. Deus se emociona quando escolhemos a sua vontade e não a vontade das trevas. Deus se emociona quando vê que o nosso coração é totalmente voltado para Ele. Deus abençoe você.